Está começando o programa Políticas, aqui pela TV Nova Nordeste, um espaço dedicado à discussão de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno de política, economia, ciência, cultura, comportamento, justiça. Quem está hoje conosco é o jurista e escritor José Paulo Cavalcante Filho. A semana passada houve o julgamento do impeachment da presidente Dilma, que ela terminou perdendo na votação e sendo cassada pelo Senado, mas também houve uma coisa diferente, um fato diferente, que foi o desdobramento do mesmo artigo da Constituição em duas votações. Uma que previa o seu impeachment, a suspensão do seu mandato, e outro que determinava uma punição de 8 anos. Esse artigo 52 da Constituição, isso daí gerou uma polêmica nacional, principalmente quando os partidos entraram no Supremo Tribunal Federal para contestar essa segunda parte. José Paulo Cavalcante Filho, você vive nos meios jurídicos, você é um jurista, entende demais disso. O que é que se passa na cabeça do ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, presidente do tribunal, quando permite um fatiamento da Constituição? O que foi que passou? A população brasileira não entendeu. Como é que você viu essa questão? Bom dia, Tonico. Em 1992, a Ordem dos Advogados e a Associação Brasileira de Imprensa constituíram 3 advogados para fazer o impeachment do Collor. O ministro Evandro Lins e Silva, que redigiu a parte de direito penal, o eminente professor Fábio Conder Comparato, que redigiu a parte de direito constitucional, e eu que redigi o resto. Como era o mais novinho dos 3, redigi 2 vezes mais do que os 2 juntos. Não tenho nada a reclamar. E eu me lembro que nós passamos um fim de semana inteiro discutindo a questão do artigo 52, que é essa questão. Porque tem a pena da cassação da presidência e a perda dos direitos políticos. A pergunta é, são 2 penas principais ou uma pena é acessória da outra? E depois de muito tempo discutindo, nós chegamos à conclusão estável, firme, de que havia uma pena principal e uma acessória. A principal é a segunda, é a perda dos direitos políticos. A acessória é a primeira, a perda da presidência da República. E por que isso? Por uma razão simples. Porque, em tese, é possível você perder a presidência e não perder os direitos políticos. Essa excrescência que houve agora. Mas a recíproca é impossível. É impossível você perder os direitos políticos, do qual decorre o poder exercer a presidência, e não perder a presidência. Então, a pena principal é exatamente a que fica depois do artigo 52, devia ser o contrário. O impeachment leva à perda dos direitos civis e, por consequência, à perda da presidência da República. De forma que esse é um tema em que vamos discutir muito. Porque o presidente foi de gravata vermelha, né, Antônio? O presidente Lewandowski, né? Isso foi uma coincidência. Agora, as pessoas perguntam o que é que vai acontecer depois. Aí eu peço licença para dar um passo para trás. Tudo começa com a República. A presença dominante na Constituição de 1891, primeira Constituição Republicana do Brasil, foi o baiano Rui Barbosa. Só para lembrar, Rui Barbosa foi, durante 3 dias, ministro da Justiça e durante 14 meses, ministro da Economia. Na época chamava-se ministro da Fazenda. O Brasil quase quebrou sob os fundamentos econômicos do Rui Barbosa. Só se aprumou, o Banco do Brasil quebrou pela segunda vez. A primeira vez foi quando Carlota Joaquina
voltando com Dom João, levou todos os fundos, quebrou o Banco do Brasil, e o Brasil só começou a se organizar em 1898, com o governo austero e conservador de Campos Salles. Mas isso não interessa agora. Interessa o seguinte: Rui Barbosa, quando foi conceber a Constituição de 1891, ele estava fortemente impressionado com a experiência americana, um país estável. Você se lembra, o nome que ele deu ao país era Estados Unidos do Brasil, em paralelo aos Estados Unidos da América do Norte. Mas ele ficou muito impressionado, Antônio, com a presença de Pedro II, que era um grande homem. Em algum momento a gente vai repensar o papel de Pedro II na história do Brasil, que é um papel muito mais expressivo do que os livros de história dizem que é. E ele exercia o papel de poder moderador. Lembre-se que havia um primeiro-ministro, durante a primeira fase do reinado, foi o Zé Bonifácio, lá de Minas, mas ele exerceu o papel de poder moderador, que está por cima dos outros. E Rui Barbosa acreditava que deve-se a ele a preservação do Estado brasileiro. O Estado andou bem, conseguiu avançar, começou a fazer as reformas. Lembre-se, o poder moderador ficava acima do Congresso, acima da administração pública e acima do judiciário. Entre os poderes que o imperador tinha o de rever as decisões dos juízes, de dentro, estáveis, ou de fora. Juiz de fora vem dessa expressão. Então, ele, quando foi fazer a Constituição, deu um papel ao Supremo, que não é o papel que o Supremo normalmente tem nos outros países. Na maioria dos países, o Supremo é uma corte constitucional. Chama-se Corte de Cassação em quase todos os países. Ele só se ocupa das questões constitucionais. Então, ele hipertrofiou o papel do Supremo, o que levou a algumas coisas complicadas. Por exemplo, ele estabeleceu que o Supremo é a instância revisora do hoje Superior Tribunal de Justiça, os antigos tribunais federais, que é uma coisa complicada isso. Só para você ter uma ideia, o ano passado, a Suprema Corte Americana julgou 150 casos. 15 juízes, julgaram 150 casos. O Supremo brasileiro, eu tive há 15 dias no Supremo para fazer uma conferência e fui conversar com meu amigo Edson Fachin. E perguntei a ele, Fachin, o ano passado você julgou quantos casos? Ele me trouxe um papel. Um juiz, um ministro só, julgou 4.882 casos. O Supremo americano, 150 casos, 15 juízes, um juiz brasileiro tem sob seu comando 4.882, ele julgou ano passado 2.400 casos. Houve uma desvalorização do papel o que é que isso entra na nossa história? É que o Supremo é guardião da Constituição. A Constituição está acima de todas as regras e o Supremo é guardião da Constituição. E como é que ele é guardião? Quando ele interpreta a Constituição. Alguns espaços estão fora de apreciação do judiciário. Por exemplo, na ação comum do Executivo, a maioria dos fundamentos dos atos administrativos. Por exemplo, quando uma prefeitura ou um Estado desapropria, o judiciário não pode questionar as razões da desapropriação. Isso fica fora. No Legislativo, o que fica fora é a administração interna de Câmara e de Senado. Ou seja, o Supremo, historicamente, não interfere em como é que o Legislativo administra as suas questões. Normalmente observa. Este caso não é como os outros, porque há uma flagrante, indiscutível, é impossível não perceber isso, que a Constituição foi violada, porque o artigo 52 da Constituição diz perda da presidência com inabilitação por 8 anos, que não é 8 anos, é 12, uma coisa que ninguém vê. É 8 anos a contar do término do mandato. Como o mandato de Dilma acabaria em 31
de dezembro de 18, você conta daí 8 anos. Aí vai dar 31 de dezembro de 26. Mas se ela quiser ser candidata, não pode, porque a eleição é 2 meses antes de outubro. Então é 8 anos, mas se ela quiser ser candidata a deputada, senadora, o presidente, deputado, senador, ela vai ter que esperar por 1930, o que dá, na verdade, 30 anos. Uma coisa que se especulou logo imediatamente, após, inclusive, o PSDB e o DEM ficaram temerosos de entrar com ação na Justiça, ação no STF, só para anular essa segunda votação, é que haveria a possibilidade de anular todo o processo. Isso existe? Não acredito nisso. Não acredito nisso, mas como eu conheço o Supremo razoavelmente, eu desconfio que sei o que é que vai acontecer. O que vai acontecer é que ele não vai julgar agora, ele não tem prazo para julgar. Ele vai estabelecer alguns relatores e vai deixar esse assunto dormir. Esfriar também. Esfriar no assunto e para tomar uma decisão depois. Dos 11 votos, só são 10. Porque um está impedido de votar, que é o Lewandowski, fez parte da decisão. E vai perder a presidência vai perder, agora, né? E talvez vá para casa, não seria uma má coisa para o país. Mas são 10 votos. 2 já se posicionaram contra. Os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello. Gilmar com palavras, com adjetivos muito duros. Ele, de vez em quando, exagera no seu espírito germânico. Usou adjetivos pouco civilizados para se referir. E Marco Aurélio, que não consegue ficar do lado dos outros nunca, vendo 2 contas, já se posicionou a favor. Então, já temos um voto de 2-1. Mas se eu entendo, eles vão esperar que passem as paixões, esse negócio aquete, e daqui a 1 ano ou 2 tomam a decisão, e a decisão única vai ser referendar o fato de que, com a perda da presidência, ela vai perder ela vai ficar inabilitada civilmente. Quer dizer, os corações brasileiros que se acalmem. Isso é o meu sentimento. Será uma enorme surpresa para mim se o Supremo ou julgar rápido, porque eu acho que ele vai julgar muito lentamente, ou decidir que o Senado pode fazer isso. Porque se fizer isso, acabou o país. Se o Senado, o Poder Legislativo, pode decidir contra a Constituição, por que o Executivo também não pode decidir contra a Constituição? E uma Constituição que é violada por Legislativo e por Executivo não é mais Constituição. Então, o Supremo não irá tão longe, segundo Pedro. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com o jurista José Paulo Cavalcante Filho. Até já. Toda mulher é bonita por natureza. Corpo, pele, boca e cabelos leves, soltos e muito bem cuidados. Toda mulher bonita tem seus segredos. Cuidar dos cabelos é um deles. Edelson Cabeleireiros, segredo de mulher bonita. A maior rede de especialistas de beleza de Pernambuco. Edelson Cabeleireiros. Cuidado. Vontade de querer o bem, de querer o melhor. Cuidado é proteção, é respeito. Vamos olhar para o ontem com leveza e ter a certeza de que o hoje é ainda melhor. Porque são as experiências que formam a nossa identidade. São elas que conservamos com cuidado para nunca esquecermos quem somos. Real Hospital Português, 160 anos de história e cuidado com os pernambucanos. A violência urbana, os problemas da comunidade, a ação da polícia, a reação do povo. J. Ferreira agora, uma verdadeira força-tarefa contra o crime para fazer valer o seu direito. Você não tem condições de ser um agente público de segurança. Programa J. Ferreira agora, o repórter do povo.
De segunda a sexta, 1h40 da tarde. TV Nova, o brilho da gente. Estamos de volta no programa Políticas aqui pela TV Nova Nordeste, conversando hoje com o jurista e escritor José Paulo Cavalcante Filho, que além de escritor é também imortal, né? Já que faz parte da Academia Brasileira de Letras. Imortal não quer dizer que não morre nunca, não. É imorrível. Imorrível. Imortal é da brasileira, que não, na província. Mas hoje o nosso tema é justiça, né? Ele, como especialista nessa área, eu queria saber de você, está sendo votado pelo STF, uma discussão que já vem de algum tempo, a possibilidade dos condenados em segunda instância de serem levados à cadeia e não esperar até a última instância em liberdade para serem presos ou não, não é? Uma estatística do STF, daqueles que defendem essa visão da prisão em segunda instância, fala que o STF só 1,1% dos condenados, a revisão beneficiou o réu. Só que o STF não julga essas causas com tanta intensidade como o STJ. Seria mais uma manipulação em defesa dessa questão, né? Você, como um advogado, um jurista, vê essa questão específica? Esse é um caso simples para os advogados, que é o seguinte, preciso explicar aos seus espectadores. Quando você tem uma decisão do Poder Judiciário, a parte tem dois recursos possíveis. Um recurso tem efeito devolutivo e o outro tem efeito suspensivo. Vou explicar o que é isso. Devolutivo é a chance de que o caso possa ser reexaminado em instância superior. E o efeito suspensivo quer dizer o quê? Suspende-se a decisão de primeira instância até que seja reapreciado por instâncias superiores. As decisões de primeiro grau, todas, estão submetidas ao duplo grau de jurisdição. Quando você é despejado, quando você ganha ou perde uma causa, os recursos se chama apelação. O recurso tem efeito suspensivo, suspende os efeitos do ato, e tem efeito devolutivo. O ato vai ser examinado pela instância superior, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal. Então, como é que funcionou no Brasil até 2009, sem divergência? A decisão penal de primeira instância, se o réu recorrer, esse recurso do réu tem efeito suspensivo, suspende o efeito da condenação, e devolutivo, o assunto vai ser reexaminado por um tribunal colegiado. Nada contra. Mas quando você é julgado pelo tribunal, o recurso tem efeito só devolutivo, não suspende os efeitos. Você está condenado e tem que cumprir pena. O que significa dizer que STJ ou Supremo podem reexaminar a questão. Mas ele vai reexaminar com a sentença cumprindo os efeitos. Como se você for despejado, perder no primeiro grau e perder no segundo, você é despejado e o seu recurso corre lá em cima com o seu despejo feito. O que é que houve? Em 2009, era a época do mensalão, estavam começando a ir para a cadeia figuras estelares do partido no poder e começando a chegar perto de empresários, numa decisão que ninguém entendeu, fevereiro de 2009, no habeas corpus de Minas Gerais, o Supremo reviu a posição e disse, vai para o quarto grau. Só pode ser preso com a instância transitada de julgado. Por que isso? Porque no artigo 5º, Direitos Sociais e Políticos da Constituição, inciso 57, diz que presume-se a inocência até julgamento final do processo. Final, transitado de julgado. Final é no Supremo. Ninguém entendeu isso. Até que em fevereiro desse ano, o Supremo volta para a posição que foi desde o início dos tempos até 2009 e diz, não tem nada disso não. Essas questões são infraconstitucionais,
o sujeito vai preso. Por uma decisão confortabilíssima. Foi 7-2. Conversando com meus amigos supremos, não conversei que nenhum deles admitisse mudar de posição. Então, o que devemos esperar, Antônio, é que o réu preso, condenado em segunda instância, vá para a cadeia e tem direito de recorrer. A chance de ter sucesso nesses recursos é inferior a 3%. E os casos quase todos reconhecem a prescrição, nem consideram que ele é inocente. Agora, tem outro argumento contra isso, Antônio, é que a ONU tem 194 países. Em 193, o réu condenado vai preso em decisão de primeira instância ou de segunda. Em alguns países, como a Alemanha, que tem algumas class actions, o sujeito é condenado, às vezes, sem advogado. Repara que coisa engraçada. Por exemplo, o pessoal que é preso em campo de futebol fazendo baderna, que é filmado, você nem tem acusação, nem tem defesa. O juiz olha o vídeo, forma o seu convencimento e condena. Se você for preso na saída do estádio, a condenação média é 4 meses, você vai para a cadeia e passa 4 meses, saiu para um jogo, volta para casa 4 meses depois. Então, em 193 dos 194, o sujeito vai preso ou em primeira instância ou em segunda. No Canadá, sistema judiciário que eu considero o mais perfeito do mundo, 98,2% dos casos, a decisão morre em primeira instância. E dos 1,8 que falta, 1,2 em segunda instância. O que significa dizer que um sujeito condenado em 99,4% dos casos não há recurso. Ora, no mundo todo é assim. Se a gente decidir que o sujeito só vai preso com a decisão transitada no Supremo, nós vamos ser o único país da ONU, o único dos 194, em que o sujeito não vai preso em segunda instância. Isso daí vem favorecendo o conceito de impunidade para os condenados brasileiros. Mas também, como teria que mudar a lei? Não, a lei não precisa mudar nada. Tá. Sim, mas a lei não prevê esse recurso. A lei não prevê. A lei prevê que o recurso recurso do tribunal só tem efeito devolutivo. Lembre-se daquela início da nossa conversa. Não tem efeito mais suspensivo. Em bom português, Sérgio Moro condena um ex-presidente à cadeia. O Zé Eduardo vai entrar com a ação e esse recurso tem um efeito suspensivo, suspende a aplicação da decisão do Moro e devolutivo. O Tribunal de Justiça do Paraná vai julgar. Se o Tribunal de Justiça do Paraná revogar a decisão de Sérgio Moro, então ele não vai preso, ele é declarado inocente. O Ministério Público pode recorrer ao STJ e ao Supremo, isso é outra coisa. Mas se ele for condenado em qualquer dos outros 193 países da ONU, ele vai para a cadeia. Recorre para lá. É assim. Sempre foi assim no Brasil, desde o início da República até fevereiro de 2009, e voltou a ser assim em fevereiro de 2014, deste ano, 2016. A OAB concorda com essa nova visão? Olha, eu tenho uma visão seguinte, eu não me sinto advogado nessas horas, eu me sinto brasileiro. Quer dizer, isso surge agora com mais força na hora em que deputados, senadores, ministros, presidente da República estão sob o risco de irem todos para a cadeia. Aí ressurge com força a tese da presunção de inocência. O advogado de Léo Pinheiro, da OAS, é comovente, você vê, ele berra os céus, clamou, isso é um escândalo, o meu cliente só pode ir preso depois da decisão do Supremo. Se for assim, o cliente dele vai morrer e não vai ser julgado, porque o Supremo daqui, o último cálculo que eu fiz, tinha 98 mil casos, 98.880 para ser exato. Lembre-se, volto ao que a gente já conversou, a Suprema Corte Americana julgou ano passado 150 casos, com 15 juízes. A nossa, com 11, tinha
Segundo a última estatística que eu vi, 98.880 casos. Então, se a gente for seguir nesse caminho, nós já vamos saber que deputados, senadores, ministros e ex-presidentes podem ficar tranquilos porque não vão para a cadeia. E não é democrático. Por que é que só pobre vai para a cadeia? Exato. Outra questão importante dentro desse processo de combate à corrupção, que até agora o Poder Judiciário, de certa forma, passou ao largo disso. Mas existe também corrupção dentro do Poder Judiciário? Existe corrupção. Corrupção está ligada à natureza humana. Infelizmente, a gente não vai se livrar dela. Sempre houve e vai haver sempre. O que é que eu acho que houve diferente agora? A corrupção é levada à política de Estado, institucionalizada com parâmetros organizacionais, com tabelas governamentais. Isso nunca houve. O primeiro gesto de corrupção, que foi o nepotismo, veio da Carta de Caminha, que pediu ao rei de Portugal, por seu genro, Jorge II Ouro, que era um desocupado, que não fazia nada. O pobre Caminha morreu em Calicut, coitado, 2 meses depois, e nunca soube se seus pedidos foram atendidos ou não. Mas vem daquele tempo, sempre houve. A natureza humana é ruim. Então, ela vai haver sempre. Agora, o que há com o Ministério Público e juízes é um fenômeno fácil de explicar do ponto de vista da dialética. Durante 20 anos de ditadura militar, teve notícias de menos. Quando acabou a censura, os jornais exageraram um pouquinho, porque depois de muito tempo com notícia de menos, tem algum tempo com notícia de mais, a tese e antítese, até a gente chegar na síntese hegeliana da dialética. O que está havendo aqui foi impunidade demais durante muito tempo. O que leva no combate da bandalheira que houve, de vez em quando o judiciário e o Ministério exageram um pouquinho. É compreensível do ponto de vista dialético. Basta você considerar, Antônio, que essa operação brasileira é inspirada na Itália, na operação Mani Pulite. Não sei quem fez essa tradução, que mãos polidas deu mãos limpas, não sei. A imprensa conhece como mãos limpas. Foram investigados 6.902 políticos e empresários da Itália. E foram para a cadeia 3.442. Como a Itália tem metade da população brasileira, se você atualizar os números, se a operação Lava Jato aqui, aliás, um parêntese, o Lava Jato que inspirou o Lava Jato não tem Lava Jato. Se a operação Lava Jato continuar aqui, isso significa dizer que até agora o Sérgio Moro condenou 107, teríamos 6.000 condenados, faltam ainda 5.900. Agradecemos aqui a presença do jurista Zé Paulo Cavalcante Filho, também escritor. Conversamos sobre o impeachment da presidente Dilma e também sobre a participação da Justiça nesse processo. Zé Paulo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Prazer, sempre às ordens. A gente fica mais inteligente, fica mais sabido e esperto sobre essas coisas que passam no nosso país. Muito obrigado e ao telespectador, até o próximo programa.